Olá, pessoal! Estamos de volta com a nossa edição mensal do ClimaCast, com as informações sobre projeções climáticas e também as atualizações da previsão do tempo para os próximos dias. Bom, pessoal, então antes da gente começar a falar das projeções climáticas, que é o principal objetivo aqui desse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a previsão do tempo, principalmente em relação à chuva para os próximos dias, até porque nós estamos antecipando um pouco esse vídeo por conta do feriado. Então aí temos 4 dias até o próximo ClimaCast. Então quando a gente fala da previsão de chuva para os próximos dias, nós podemos ver aqui, conforme indicado nesse primeiro mapa à esquerda, que as próximas 24 horas, ou seja, a previsão para o dia 20 de novembro, vai ser marcada por uma maior estabilidade, a gente não tem nenhuma possibilidade de precipitação significativa sendo prevista para o estado do Rio Grande do Sul. Esse mesmo cenário persiste durante o dia 21 de novembro, como a gente pode ver, né, a área aqui em branco indicam chuvas de até 1 milímetro, que nós sabemos que não é relevante, né, em termos de magnitude de precipitação. Pode ter alguma chuva um pouco mais intensa no extremo sul do estado, tá? Mas chuvas que não ultrapassam a casa dos 7, 8 milímetros. Esse cenário muda de forma pontual, né, aqui no dia 22 de novembro, onde algumas áreas podem apresentar instabilidade, pancadas de chuva, mas nós não vemos nenhuma previsão de chuvas significativas em termos de volume, né? Nós vemos que os volumes não ficam tão relevantes, as áreas que podem ter maiores volumes é, de novo, o extremo sul, e essa chuva pode chegar no máximo aos 20 milímetros, mas quando a gente olha aqui, né, na porção mais central e até sul do estado, extremo oeste, nós estamos falando de chuvas até no máximo 7 a 8 milímetros. Essa chuva avança para outras regiões do sul do país, pode trazer alguma precipitação para a porção norte, principalmente nordeste, uns volumes um pouco mais intensos, que superem a casa dos 10, 15, 20 milímetros, mas apenas aqui no dia 23 de novembro. Então, os próximos dias tendem a ser um pouco mais de estabilidade, diferente do que a gente vem observando ao longo aí das últimas semanas e dos últimos meses. Quando nós falamos das projeções climáticas em si, agora sim a gente começa a falar sobre o que nós podemos esperar para os próximos meses. E não tem como a gente não seguir falando da Laninha, né? Já estamos há alguns meses falando sobre essa possibilidade, a possibilidade de se configurar uma Laninha, porque nós sabemos que o estado do Rio Grande do Sul acende um alerta em relação ao que pode acontecer com os padrões de chuva, e por isso a gente vai passar aqui agora os próximos slides, entendendo como que está esse cenário. Quando nós falamos do consolidado até o momento, né, então só recapitulando, porque sempre tem gente nova assistindo aqui os vídeos, a laninha é quando nós temos uma oscilação negativa da temperatura da superfície do mar na direção do Pacífico Equatorial, como vocês vão ver na próxima imagem que eu vou mostrar, e quando essa oscilação negativa ela é intensa o suficiente e duradoura por tempo suficiente, isso pode gerar uma mudança no padrão das chuvas e, consequentemente, no caso do Rio Grande do Sul, redução nesse volume. Quando nós temos um cenário de El Niño, que é o aumento das temperaturas, aí é o cenário inverso, a gente pode esperar chuvas mais abundantes. Então, qual que é essa intensidade mínima que se requer para começar um monitoramento, uma possibilidade de laninha? A gente está falando de uma variação de menos meio grau, ou seja, se atingir menos meio grau em relação à média por tempo suficiente, ou seja, nos mínimos 5 meses, ou seja, menos meio ou até mais intenso que isso, aí a gente começa a falar de uma laninha. E nós vemos aqui que no trimestre agosto, setembro, outubro, considerando setembro o mês central, nós já tivemos um registro de menos meio dessa temperatura da superfície do mar, acendendo esse alerta de início de laninha. Quando nós olhamos, né, as condições do Pacífico Equatorial, que é nessa posição aqui que eu comentei, onde se mede as condições da variação da temperatura da superfície do mar, nós vemos que grande parte aqui da posição 3.4 já apresenta anomalias negativas intensas, conforme nós olhamos aqui na legenda. Então, o cenário, né, desde agosto é de anomalias próximas a menos meio e cada vez mais baixas. Então, a partir de outubro, finalzinho de setembro, outubro, essa anomalia já atingiu menos 1 grau e vem caindo de forma um pouco mais lenta, né? Mas agora já se encontra em menos 1,2 em média. Então, os próximos consolidados, né? A expectativa é que nós tenhamos aqui um cenário de anomalias um pouco mais intensas, o que faz com que os modelos apostem, né, nos próximos meses que essa anomalia vai se intensificar e, consequentemente, nós podemos ter o estabelecimento de uma condição de El Niño, de Laninha, perdão. Como nós já tivemos agosto, setembro, outubro, então vamos considerar só o mês central, né? Setembro em menos meio.
muito provável outubro também entre, né, numa condição até um pouco mais intensa. E aí nós olhamos que as projeções aqui, tanto do modelo europeu para novembro, quanto do modelo americano, indicam também um novembro abaixo desse limiar do menos meio. O mesmo é válido para dezembro e janeiro. Claro que com janeiro a gente já vê que as temperaturas têm uma tendência a aumentar, mas de acordo com os modelos de previsão, que são esses que eu estou mostrando para vocês, o indicativo é que vai se sustentar por esses 5 meses a condição de laninha, né? Então, a gente tem probabilidades altas nos próximos meses, principalmente novembro e dezembro, probabilidades aqui para novembro acima de 80%, para dezembro próximo a 70% de se configurar um cenário de laninha. A partir de janeiro, os modelos já têm uma probabilidade um pouco menor, fica ali em torno de 50 e pouquinhos por cento, porque a gente já vê um aumento da temperatura. Se essa temperatura, esse aumento for forte o suficiente, talvez se transforme numa neutralidade mais antecipada, mas por enquanto a probabilidade ainda é de que janeiro feche uma condição de laninha. Então, se toda essa projeção persistir, aí sim nós podemos ter um fenômeno de laninha que vem com uma baixa intensidade e uma curta duração, mas que pode acarretar impactos, né, nas condições climáticas, principalmente em relação à chuva no estado do Rio Grande do Sul. E é isso que a gente vai ver agora, como que ficam as projeções para os próximos meses em relação à chuva e à temperatura. Quando nós olhamos a projeção para o trimestre agora, novembro, dezembro, janeiro, tanto no modelo Copérnicos, aqui que é o modelo europeu, quanto o modelo do NOAA, nós vemos que os dois apontam para um cenário mais crítico, ou seja, de anomalias negativas da chuva. Então, para esse trimestre, no total, se espera que as chuvas se acumulem abaixo da média climatológica para a região, né? Cada região tem o seu normal climatológico medido, mas de forma geral a gente vê praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul apresentando anomalias significativas de chuva. Aqui no caso do modelo europeu, indicando de menos 50 a menos 100 milímetros em relação à média, ou seja, se a média chover 300 e ele chover menos 100, a gente está falando aí de um acumulado total de 200 milímetros, tá? Aqui como exemplo. Então, a gente vê que algumas áreas aqui do leste, nordeste do estado ainda podem apresentar anomalias um pouco menos intensas, mas elas existem. E o mesmo a gente vê aqui mostrando no modelo do NOAA, no modelo americano. Ele trabalha com milímetros por dia, né, não nos milímetros totais, mas também é de novembro a janeiro, e a gente vê que principalmente aqui a faixa oeste do estado pode receber anomalias mais significativas ao longo do mês. E quando nós falamos de temperatura, para a temperatura, nós temos um cenário aí sendo estimado de anomalias positivas, não só no estado do Rio Grande do Sul, quando a gente olha a chuva, né, a gente vê que essa restrição aqui de anomalias negativas fica muito restrito ao extremo sul e algumas outras regiões, né, do sul, e no extremo norte, nordeste, enquanto a região central do país continua melhor. Quando nós falamos de temperatura, a temperatura é um cenário mais generalizado, então a tendência para o trimestre de novembro a janeiro é que grande parte do país apresente anomalias positivas da temperatura, ou seja, as temperaturas fiquem acima da média. Algumas regiões no Rio Grande do Sul, como extremo oeste e sul, podem ter anomalias de até 1 grau aqui na temperatura média do ar, e a gente vê essa mesma possibilidade ocorrendo aqui no modelo do NOAA. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês a respeito das projeções. No mês que vem, em dezembro, nós voltamos para a última atualização do ano e semanalmente nós continuamos com as projeções e previsões do tempo ao longo da semana e também vocês podem sempre acompanhar essas previsões dentro do aplicativo do Smartscope. Até mais!